O gráfico a seguir apresenta elementos para a compreensão da sociedade brasileira entre 1964 e 1973. A esse respeito, é correto afirmar. Então, a partir da análise do gráfico, percebe-se com muita clareza que, a partir da década de 60, nós vamos ter uma elevação do PIB brasileiro, até chegarmos em 1973, que nós vamos ter aí um crescimento do PIB brasileiro em 14%. Por que isso foi possível? Porque nós estamos tratando aqui do período conhecido como milagre econômico. E o milagre econômico, que foi uma série de medidas adotadas do ponto de vista econômico pela ditadura militar, vai passar a entrar em crise exatamente em 1973. Então, após essa data, nós vamos ver uma retração do PIB. Bom, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A abertura política foi impulsionada pelo processo de crescimento econômico e pela inclusão social de novos setores até então marginalizados, que passaram a exigir uma contrapartida política devido à nova realidade brasileira. A alternativa A, ela está errada, entendendo que nós não estamos no período de abertura política, o que faz com que a alternativa esteja errada. Letra B. As contestações políticas de setores das camadas médias urbanas intensificaram-se progressivamente à medida que a recessão econômica se pronunciava, abrindo cisões entre os apoiadores do regime militar. A partir do comando, nós temos que focar nos dados do gráfico, e o gráfico está focando apenas até 73, que é o momento de expansão do PIB. Então, nesse período, a ditadura militar vai ter o apoio das camadas médias urbanas. Então, nós não vamos ter esse cenário ainda de contestação política, o que faz com que a alternativa B também esteja errada. A alternativa C. O endurecimento do regime militar coincidiu com uma conjuntura econômica favorável, possibilitada também pelo controle e pela repressão ao movimento operário. A alternativa C, ela está correta. Quando nós pensamos o endurecimento do regime militar, esse endurecimento começa com a AI-5, em 1968, e isso se deve, em grande medida, ao apoio da população brasileira, em grande medida, ao regime militar, associado à conjuntura econômica, que era altamente favorável. Nós estamos ali no momento de expansão do PIB brasileiro, devido ao sucesso do milagre econômico. Associado a isso, nós vamos ter ali uma repressão aos movimentos questionadores, inclusive a repressão ao movimento operário. Então, se não há repressão ao movimento operário, você consegue ali ampliar a superexploração do trabalho e, em consequência disso, aumentar as margens de lucro das empresas, aumentando margem de lucro, mais emprego, renda e consumo, o que vai fazer também com que a população brasileira, em grande medida, aqueles que eram favoráveis ao regime, aumentem seu apoio ao regime. Isso faz com que a alternativa C esteja correta. A alternativa D. Uma conjuntura econômica desfavorável obrigou os governos militares a lançarem mão de medidas repressivas como a AI-5, como forma de garantir a sobrevivência do regime. A alternativa D, ela está errada, entendendo que o AI-5 ele é implementado no cenário de crescimento econômico e não de uma conjuntura econômica desfavorável. Então, a alternativa D, errada. A alternativa E. A desestabilização do regime militar foi provocada pela não transferência de recursos para as Forças Armadas, a despeito do crescimento econômico verificado no período. A alternativa E também está errada, entendendo que, com todo esse crescimento do PIB, nós vamos ter, sim, transferência de recursos para as Forças Armadas, o que faz com que a alternativa E também esteja errada. Então, mais uma vez, a alternativa C, correta.